Amém, gente? Bom demais, né? Depois de louvar o Senhor, é um privilégio para nós estarmos aqui mais uma vez para ministrar a palavra. Quero convidar você que pode a ficar de pé e abrir a Bíblia, livro de Neemias, capítulo 6. Eu quero alguns minutinhos aqui para tratar de um assunto aqui. Neemias, capítulo de número 6, verso 1. Está projetado aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então, Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais um muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo que tu dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizessem e pecassem, para que tivessem alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Verso 15: acabou-se, pois, o muro, aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Amém. Eu quero convidar você a olhar para o seu irmão aí, por gentileza, e dizer para ele e para ela: fica tranquilo. Não, fala com fé, fala com muita fé, fala assim, ó: fica tranquilo. Se Deus te deu uma obra, Ele vai te dar força para completar essa obra. Amém, meus irmãos? Pode assentar aí. Eu quero apenas alguns minutos aqui para tentar expor aquilo que está no meu coração acerca desse texto aqui de Neemias. Meus irmãos, o livro de Neemias é um livro interessante porque remonta a uma parte histórica muito importante. Esse livro está muito conjugado com o livro de Esdras e algumas partes do livro de Crônicas. Na verdade, Esdras e Neemias, na Bíblia judaica, são um livro só, porque está contando o mesmo contexto histórico, a mesma data, o mesmo tempo. Qual é o tempo que remonta o livro de Neemias?
a Bíblia vai dizer que há um cenário complicado. Vem o povo babilônico e toma Israel, sitia Judá, sitia a nação de Israel. E quando a nação babilônica pega o povo de Deus e leva agora para a nação da Babilônia, para os caldeus, vem com ímpeto, a Bíblia vai dizer que eles são obrigados a deixar, e dentro de Babilônia, todo o povo vai ser ensinado na cultura caldeia. Nós podemos dizer aqui, Daniel, profeta, Ezequiel, profeta, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? São pessoas contemporâneas que criaram, que cresceram ali dentro do cativeiro babilônico. Por quê? Porque Deus havia dado uma palavra ao profeta Jeremias, e ao profeta Jeremias Deus diz, olha, Deus fala na boca de Jeremias, olha, vocês estão pecando, vocês estão largando a minha voz, vocês estão largando a minha palavra, a minha presença, por isso eu farei de vocês, permitirei que a nação de Babilônia venha, sitie vocês, levem vocês cativos, e lá vocês vão ficar cativos por 70 anos. Depois de 70 anos, a minha mão, eu vou resgatar vocês com a mão poderosa e vou começar a fazer algo novo e reestruturar. Então, percebe vocês que o povo que estava dentro de Israel, dentro da sua casa, com a sua cultura, dentro do seu templo, cantando, clamando ao Senhor, erguendo a sua voz em oração, dizendo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Deus se colocava de pé no trono para abençoar o teu povo. Agora não, agora eles saem da sua pátria, agora eles saem da sua nação, eles são arrancados sem querer, pela força, e eles estão agora numa cultura totalmente diferente, estão agora numa cultura caldeia, numa cultura que tem vários deuses, numa cultura totalmente politeísta, numa cultura que não tem uma visão, um ensinamento, que foram criados, mas dessa cultura há um cenário complexo, e o Salmo 137 relata, remonta, coloca tanta ênfase em algum sofrimento. No Salmo 137 vai dizer, junto aos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, porque penduramos nossas harpas no salgueiro. Veja bem, a harpa, um instrumento de adoração, a harpa, um instrumento de engrandecimento ao Senhor, agora está pendurada nos salgueiros, nas árvores. E eles diziam assim, as pessoas aqui, os caldeus de Babilônia, Léo, eles nos pediam canções para cantar, e nós dizemos, como cantaremos nós as canções de Israel em terra estranha? Percebe o cenário, um cenário de um enfraquecimento espiritual, um cenário de enfraquecimento religioso grande. E aí, passados 70 anos, Deus agora vai levantar alguém para começar a resgatar. Na verdade, Ciro, o rei da Pérsia, vai trabalhar agora, porque o Império Medo-Persa vai tomar o reino da Babilônia. E o Império Medo-Persa não trabalha da maneira que Babilônia trabalha. Os babilônicos arrancam você da sua pátria e te escravizam. O Império Medo-Persa permite que você fique lá. Eles iriam assolar a sua parte financeira, vai imposto, vai cobrar e vai trabalhar de um outro jugo. Então, o Império Medo-Persa, ao dominar o Império Babilônico, permite agora, o rei persa permite agora que a leva de Jerusalém, os que estão cativos há muito tempo pelo reinado de Babilônia, agora eles voltem para Jerusalém. E nessas voltas para Jerusalém, é interessante, por quê? Porque não tira, Leônidas, os povos de Babilônia, o povo do império, e traz de volta para Jerusalém. Não, existe 3 momentos. Primeiro momento que vai acontecer, então permite levantar um líder. Qual é o líder? Zorobabel. Diga comigo bem forte, por favor, Zorobabel. Não diga forte para ficar gravado, diga assim, Zorobabel. Quem é Zorobabel? Zorobabel é um homem que Deus vai levantar. E na primeira leva, na primeira retirada do povo do cativeiro, que eles voltam para Jerusalém, Zorobabel tem uma incumbência. E qual é a incumbência de Zorobabel? Zorobabel vai reconstruir, ele volta para Jerusalém para reconstruir o templo. A ideia é, o templo de Jerusalém está em ruínas, o templo em Jerusalém já não está em funcionamento, e quando Zorobabel volta, a incumbência primária de Zorobabel é reestruturar, é levantar o templo. Por quê? Porque o templo fala de todo ofício, o templo fala de quando Deus descia e se manifestava, o templo fala de quando Deus descia e o povo entrava no Santo dos Santos, e ali a Shekinah vinha e se tornava a voz de Deus. Então um ambiente, um lugar
lugar. Jerusalém sem o templo não é Jerusalém. Jerusalém sem o templo não é o mesmo lugar, não é o mesmo local. Apesar de Jerusalém estar em ruínas em todos os âmbitos, na verdade, o primeiro âmbito que Deus vai trazer Zorobabel para reconstruir é o templo. Por quê? Porque se reconstrói o templo, está dizendo, Deus vai voltar a falar. Se reconstrói o templo, a ideia que está por trás é, Deus voltou a governar o teu povo. Quer uma verdade aqui? Dura coisa é habitar num lugar onde Deus não está falando. Quer outra verdade? Dura coisa é estar numa cidade, num ambiente onde a voz de Deus não está governando, onde a voz de Deus não consegue governar. Por quê? Porque lá em Babilônia, meu irmão, lá no cativeiro, Deus não está movendo da forma que movia em Jerusalém, porque Deus precisava tratar, Deus precisava mexer na estrutura do povo que é dele. Então, quando Zorobabel volta, Zorobabel tem um direcionamento. Nós vamos reestruturar o templo, nós vamos reestruturar isso aqui, as coisas vão voltar a ser como era no passado. É no templo que nós podemos perceber. O salmista Asaf, no Salmo 73, no verso de número 17, ele declara uma declaração poderosa quando ele diz, até que eu entrei no teu santuário. Percebe que há uma mística no santuário. Por quê? Porque no santuário acontece o sobrenatural. No santuário nós congregamos. No santuário nós estamos disponíveis para exaltar a presença de Deus. E quando Zorobabel vem para reconstruir o templo, nessa primeira leva com os judeus do cativeiro, a ideia que Deus está querendo trazer é, o templo não vai ficar em ruínas. E como Asaf no Salmo 73, verso 17, ele vai dizer, quando eu entrei no santuário eu vi a diferença. Ele está dizendo o seguinte, é no santuário que a glória de Deus se manifesta. É por isso, meus irmãos, que lá no cativeiro não podia entrar no templo, lá no cativeiro não tinha sacerdote, lá no cativeiro não tinha sacrifício, lá no cativeiro não tinha a bacia para se lavar, não. Mas agora, quando Zorobabel entra nas portas que estão queimadas a fogo de Jerusalém, ele entra com uma incumbência, vai voltar a ter pia, vai voltar a ter sacrifício, vai voltar a ter uma adoração dentro do templo, vai voltar a ter levita, a estrutura do templo vai funcionar. Gente, olhe para cá, não é uma maravilha quando nós saímos da nossa casa nessa manhã para estarmos aqui e adorar o Senhor e poder em liberdade cantar, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. É isso que Deus está ministrando na vida de Zorobabel. Vocês vão voltar a ter liberdade comigo. Não é só liberdade de entrar na casa, é liberdade para ficar à vontade em Deus. Agora não vai ter nenhum babilônico, não vai ter nenhum medo-persa te dominando aqui neste lugar. Por quê? Porque a minha voz vai voltar a governar. Entenda bem, a gente precisa entender aqui, quando Deus nos leva a entrar dentro do templo e a restaurar a estrutura do templo, é Deus dizendo para mim e para você, nesse ambiente, quem governa não são os pastores e pastoras apenas. Nesse ambiente, quem governa é a minha voz. A minha voz vai voltar a governar, a minha voz vai voltar a dominar, a minha voz vai voltar a direcionar. Então, quando Deus nos traz nessa manhã, nós precisamos entender, eu não estou aqui para ouvir o Daniel pregar, eu estou aqui para ouvir a voz do Senhor que vai me direcionar. É a voz de Deus que tem que direcionar o nosso casamento, é a voz de Deus que tem que direcionar o nosso trabalho, é a voz de Deus que tem que direcionar o nosso ministério. Mas como ter a voz de Deus se nas horas da congregação eu não quero participar? Mas a ideia de Zorobabel, guiado por Deus, é: vocês não vão andar espalhado, vocês não vão ficar cada um aos rios da Babilônia, vocês não vão ficar à beira olhando para as harpas penduradas no salgueiro, não. A ideia é: pode pegar as harpas, pode pegar o instrumento, pode voltar a dar glória a Deus e aleluia, porque aquilo que estava em ruínas vai voltar a ser restaurado. Aleluia. Eu gosto disso aqui. Mas na segunda leva quem vem não é Zorobabel, porque ele já está lá. Na segunda leva quem vem é Esdras. Esdras, um sacerdote, um homem da lei,
Ele vem e agora ele tem uma outra incumbência. Qual é a função de Esdras na segunda leva para voltar a Jerusalém? Esdras agora, ele não tem a incumbência de voltar e reconstruir ou ajudar Zorobabel a reconstruir o templo. Não, agora a função de Esdras é basicamente duas, dentro de uma estrutura maior. Esdras agora ele vai começar a restaurar a parte religiosa. Dentro dessa parte religiosa, a lei e a adoração. Esdras agora, alguns comentaristas vão dizer que ele vai restaurar a lei e também restaurar a adoração. Quando eu olho para isso aqui, eu acho interessante, porque não basta ter templo, não basta ter o templo restaurado, não basta ter toda a estrutura sacrificial restaurada, se não tem a lei da palavra. O salmista vai dizer, a lei do Senhor, ela é reta, a lei do Senhor, ela é reta, a palavra do Senhor, ela não muda. São textos que eu gosto. Salmo 119 dá um show para nós quando diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, no Salmo 119, verso 105. Então, quando Esdras vai voltar com uma leva de pessoas para reconstruir a lei, ele está dizendo, só tem um jeito da gente não ser atacado, só tem um jeito da gente permanecer de pé, só tem um jeito da gente permanecer vivo. O que é? É guardar a lei do Senhor. Na verdade, o que está acontecendo aqui? Quando eu guardo a lei do Senhor me guarda. Quando eu guardo a lei do Senhor me guarda. Isso aqui, meu irmão, é muito forte. Tem gente querendo ser guardado pela lei do Senhor, mas não medita na lei do Senhor. O Salmo de número 1 diz, medita na lei do Senhor. O prazer tem que estar na lei do Senhor. Também, Esdras vai restaurar a adoração. O que é restaurar a adoração? Imagine você, então um templo ele tem que ser um pássaro pelo menos de 2 asas. Lógico que há mais coisas aqui, eu estou citando de forma superficial. Dentro dessa estrutura, 2 coisas interessantes. Primeiro, a lei, porque se tem lei, meu irmão, vai ter governo de Deus. Se tem lei, é Deus ministrando ao povo. Palavra não é daqui para lá, palavra é de lá para cá. Então qual é a estrutura que Esdras vai ministrar? De primeiro, tem que restaurar a lei, porque o ambiente pode ser bonito, mas o governo vem de cima para baixo, o governo vem de Deus para a terra, não é a terra que ministra. Na verdade, ontem eu ministrei lá em Vermelho, no culto dos homens, e eu citei o texto de Marcos, de Jairo, que Jairo, a mulher do fluxo de sangue no Novo Testamento, chega e toca e Jairo fica em silêncio. Eu falei, sabe o que é isso? Não é Jesus entrando no tempo de Jairo, é Jairo entrando no tempo de Jesus. E aqui é basicamente isso, é Esdras dizendo o seguinte, eu vou restaurar. Por quê? Porque o templo que vai ser habitado agora e vamos congregar, nós precisamos entrar no tempo da lei do Senhor. Então um segredo para nós sermos bem-sucedidos é a lei do Senhor que nos guarda, é a lei do Senhor que nos protege, é a lei do Senhor que nos direciona, é a lei do Senhor que nos movimenta. Eu quero ter poder de Deus, alguém pode dizer, é pela palavra. Eu quero ter discernimento espiritual, é pela palavra. Eu quero ser usado em dons ministeriais, é pela palavra. Não tem como, meu irmão, nascer um avivamento se não for pela palavra. E quando Esdras vai sair com a segunda leva para reconstruir, é nítido, a primeiro foco tem que restaurar a lei, porque é pela palavra que Deus movimenta a igreja. Alguém pode ser muito bem conhecedor de tantas coisas, mas se não conhecer a palavra, não tem tanto poder em Deus. Por quê? Porque é a palavra que rege as leis do mundo, é a palavra que rege as leis da sociedade, e é a palavra que tem que reger as leis do templo, as leis da nossa vida como cristão. A segunda parte é a adoração. O que ele vai colocar? Vai colocar, Lucas, só levita? Vai colocar só quem é que canta, quem é que faz? Não, é toda a lei de adoração. Adoração, meu irmão, não é como apagar e acender de luzes. Adoração no templo tem um caminho. A pessoa não chega e adora de qualquer maneira. A pessoa não está em casa vendo o jogo do Vasco, que só perde, do Flamengo, que tem ganhado, e o contrário, por elétrico ficar feliz aí, e faz o contrário para quê? E chega no culto e adora de qualquer maneira. Não, adoração é uma vida rendida. O
que Esdras vai começar a ensinar? O texto de Esdras vai dizer que quando ele abre a lei para ler, o povo chora, o povo se quebranta, o povo se derrama. Sabe por quê? Porque em Babilônia não tem isso, mas agora na casa do Senhor, que está sendo restaurado, tem isso. Aqui não acontece isso não, mas tem gente que na hora do louvor recebe bênção demais, mas na hora da palavra, ai, 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 como dá vontade no banheiro. Aqui não acontece não, mas no Santa Terezinha acontece. E quando eu olho para essa ideia, é ele dizendo: não, eu vou restaurar em nome do Senhor a adoração, a glória de Deus vai voltar a descer, a Shekinah de Deus vai voltar a falar, a glória do Senhor vai ser ministrada. Há uma preocupação. E qual é a preocupação? Da gente adorar. É por isso que João capítulo 4, Jesus, no Novo Testamento, vai dar uma palavra poderosa para a samaritana. E qual é a palavra? Ela diz assim: uns dizem que tem que adorar em Jerusalém, outros dizem que tem que adorar em Samaria, nossos pais falam que é lá, outros dizem que é aqui. Ele diz: não, não é lá nem aqui, a hora chegou e agora. Qual é? Que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Ei, eu preciso que você entenda que quando Deus restaura a adoração, não tem a ver com quem ministra, tem a ver com quem eu estou adorando. Quando Deus restaura a adoração, não tem a ver com o cântico que está sendo entoado, se é da moda ou não, tem a ver com o que eu vou entregar a Ele. Quando Deus restaura a adoração, é quando eu saio da minha casa dizendo: Senhor, eu não sei quem vai cantar, eu não sei quem vai ministrar, eu não sei quem vai pregar, está no cartazinho lá, mas se não for vai ser outro, mas uma coisa eu vou fazer: eu vou adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Alguém adora com grito, alguém adora com glória, alguém adora com aleluia, alguém adora chorando, alguém adora quietinho. Não importa o jeito que vai adorar, mas tem que ser de dentro para fora. Sabe o que Deus está ministrando acerca da vida do sacerdote, da lei de Esdras? Está dizendo: Esdras, a minha lei vai ser restaurada, mas a adoração, ela vai mover. Pega que é de graça, a lei vem de cima para baixo, a adoração é de baixo para cima. A lei é Deus falando com o povo, mas a adoração é o povo entregando para Deus. É por isso, irmão, que Deus levanta pregador, é por isso que Deus levanta cantor, é por isso que Deus levanta pessoa aqui da bandeira do profético, é por isso que Deus levanta pessoa para servir, é por isso que Deus levanta pessoa para ministrar em vários ministérios, mas Deus não levanta. Adoração vem de dentro, adoração é espontânea. Qual é o seu ministério? Eu sou adorador. Não, adoração é coisa minha com Deus. Adoração, como diz o pastor Jackson Martins, é igual oração. Eu entro com aquilo que é meu e eu saio com aquilo que é dele. Adoração é quando eu estou triste, mas eu venho aqui e eu creio que quando eu adoro, cumpre a palavra, que a alegria do Senhor é a minha força. Quando eu saio de casa com o intuito de adorar, eu não estou preocupado como que vai ser, eu não estou preocupado como que as coisas vão acontecer, Roberta. Não, eu estou preocupado em adorar Ele, eu estou preocupado em entregar a Ele, eu estou preocupado em dizer: Senhor, eu não tenho muita coisa nessa manhã, eu só tenho as minhas lágrimas, Senhor, mas eu estou entregando as minhas lágrimas ao Senhor. E eu ainda sou daquele tempo que acredito na palavra, que Deus envia um anjo para colher as lágrimas e fala: ei, eu estou recebendo a tua adoração em forma de lágrima. Nessa manhã eu quero profetizar uma palavra para alguém aqui, é tão simples que tem ficado de lado. Deus vai nos fazer, vai ministrar em nós, Deus vai nos incomodar pela palavra, para a gente voltar a adorar. E o que é voltar a adorar? Não é levantar a mão porque o outro levantou. E o que é adorar? Não é gritar porque o outro gritou. É ainda que do lado alguém está calado, mas eu sinto a vontade de correr, de pular, de gritar. Eu adoro de forma espontânea. Nessa manhã eu profetizo em nome de Jesus para essa igreja que eu amo. Em nome de Jesus, nós vamos voltar a adorar em espírito e em verdade. Nós vamos voltar a quebrantar, nós vamos voltar na leitura da lei, nós vamos voltar a derramar em lágrima. Hernandes Dias Lopes vai dizer: o verdadeiro avivamento vai chegar quando nós entrarmos na casa do Senhor e carregar um lenço, ou enxugar as lágrimas com a ponta da gravata. Essa manhã é Deus dizendo: quer receber algo novo de Deus? Seja um adorador. Quer sentir a presença de Deus? Seja um adorador. Quer viver uma intimidade com Deus? Seja um adorador, porque se você adorar, a lei dele vai te levantar.
aqui, Esdras vai restaurar a lei e a adoração. Capítulo 6 que li, fala de uma terceira época, conjugada, mas na terceira leva. Capítulo número 1 de Neemias, a Bíblia diz que Neemias, rei Artaxerxes, Neemias está em Suzã. Suzã, a fortaleza, ele está servindo ao rei Artaxerxes como copeiro do rei. E a Bíblia vai dizer que um dos irmãos de Jerusalém, Anani, aproxima e vem até Neemias, depois de uma jornada, e diz assim: olha, Jerusalém está em ruínas, as portas estão queimadas a fogo, está tudo ruim. E a notícia que ele olha não é uma notícia boa, a notícia que Neemias recebe não é uma notícia legal, não é uma notícia interessante, mas a Bíblia diz que Neemias vai assentar, pastor Lelé, que ele vai chorar. Neemias vai assentar, Neemias vai chorar, Neemias vai se derramar, e Deus vai gerar algo dentro do coração de Neemias. E a Bíblia vai dizer, não eu, que depois que Neemias chora, Neemias vai servir no capítulo 2 ao rei novamente o vinho. E quando Neemias vai servir, a Bíblia diz que o semblante de Neemias está caído. E o rei olha para Neemias e diz assim: Neemias, desde todo o tempo que tu me serves aqui, o teu semblante é para cima, o teu semblante é alegria, o teu semblante é de bênção, mas agora tu estás abatido. E Neemias fala: ó meu Senhor, eu estou abatido porque a minha terra está assolada, eu estou abatido porque a minha casa, a casa dos meus pais, ela está em ruína, e vivendo em ruína, Senhor, ô meu rei, como que eu vou fazer? Eu estou entristecido. E a Bíblia vai dizer então, que Neemias pede ao rei Artaxerxes cartas para passar, e nós conhecemos a história, o rei Artaxerxes vai liberar cartas, vai liberar bênção, recursos. Por quê? Porque tem coisas, a gente precisa entender, vou só liberar uma palavra aqui, tem coisas que Deus gera em nós, mas às vezes o acesso não está em nós. Tem hora que Deus libera uma palavra para nós, mas o acesso está em outra pessoa. E automaticamente nós vamos precisar de alguém para que o acesso daquilo se cumpra, para que o projeto de Deus se realize através de nós. Então Neemias ele vai dizer: eu vou sair daqui e eu vou para Jerusalém. Eu vou sair de Suzã e eu vou para Jerusalém, e eu preciso desse acesso. Quer uma verdade aqui? O rei aqui é ímpio, mas eu vou profetizar para o rei de Israel. Quer uma verdade aqui? Tem coisas na nossa vida que só vão acontecer quando ele liberar o acesso. Você tem fé para levantar sua mão aí? Eu profetizo em nome de Jesus. Tem coisa que Deus vai gerar em você, tem coisa que Deus vai te mostrar, mas tem coisas que só podem ser feitas quando Deus liberar o acesso para você passar. Tem coisas que só vão acontecer quando o rei começar a ministrar. Na verdade é uma palavra bíblica bem poderosa: porta que Deus abre, ninguém fecha, mas porta que Deus fecha também ninguém abre. Então nós precisamos entender o ciclo de coisas que tem que se fechar e receber o ciclo de coisas novas que vão se abrir. É Deus dizendo: deixa o que fechou para lá e foca naquilo que vai se abrir. Na verdade Neemias está dizendo: o rei Artaxerxes, eu estou te servindo, mas eu vou para lá porque eu estou sentindo que Deus está me levantando, eu estou sentindo que Deus está movendo, eu estou sentindo que Deus está mexendo comigo, eu estou sentindo, rei Artaxerxes, que Deus vai me levantar para fazer uma grande obra. Nessa manhã entenda isso aqui: Deus não está querendo uma igreja, meu irmão, não, esquece isso. Deus não está querendo uma igreja que a gente sai da nossa casa e senta para ouvir uma palavra, não. Deus está querendo levantar uma igreja de pessoas que estão dispostas a ir, a avançar, a reconstruir aquilo que está em ruína. Deus está querendo levantar pessoas que estão dispostas a restaurar a família. Deus está querendo levantar pessoas que estão dispostas a levantar ministérios em nome dEle. Deus está querendo levantar pessoas que nessa última hora está dizendo: Senhor, se o Senhor me der carta, eu vou restaurar em teu nome. Se o Senhor me der carta, eu vou pregar. Se o Senhor me der carta, eu vou ministrar. Se o Senhor der carta, eu vou mover. Que é uma verdade bíblica aqui: Deus está chamando pessoas desse tempo para cumprir o propósito dele. Tem uma verdade que o pastor Luciano Subirá disse: avivamento não se espera. Tem um avivamento da última hora. Avivamento não se espera. Avivamento
avivamento se promove, avivamento não se espera, avivamento, eu sou avivado em Deus e vou viver o avivamento. Tem um avivamento que na última hora todos vão se quebrantar, vai ter um avivamento da última hora que todos vão se deleitar no Senhor. Não, eu começo a me deleitar hoje, eu começo a adorar hoje, eu começo a me render hoje. Sabe por quê? Porque eu estou entendendo, tem uma grande obra a ser feita, e essa obra Deus está me levantando para realizar. Amém ou não amém? Se tem uma obra a ser realizada, não importa se alguém está querendo ficar parado. A obra começa comigo, mas Deus vai trazer trabalhadores para essa obra que Ele está gerando. Deus vai trazer trabalhadores. Neemias está voltando, e Neemias vai levar, tem recurso, tem um monte de coisa. E Neemias, qual é a função de Neemias? Restaurar os muros. Zorobabel, o templo. Esdras, a lei e a adoração. Neemias, o muro. O muro de Jerusalém, o muro que protege, o muro que cerca, ele está fendido. E agora a palavra precisa ser restaurado. Entenda bem, Deus levantou Zorobabel para restaurar o templo. Deus levantou Esdras para restaurar a lei e a adoração. E agora Deus levanta Neemias para restaurar os muros. Por que é que não poderia ser só Zorobabel? Por que é que não poderia ser só Esdras? Ou talvez só Neemias? É porque cada um vai trabalhar no seu círculo de ação. Naquilo que você é melhor, Deus vai te levantar para fazer. Fica tranquilo, irmão, deixa o outro fazer a área dele, eu vou fazer a minha, você vai fazer a sua, e a glória de Deus vai ser restaurada. Você tem fé para levantar suas mãos? Quem canta vai trabalhar cantando, quem prega vai trabalhar pregando, quem serve vai trabalhar servindo, quem trabalha na diaconia vai trabalhar na diaconia. Mas uma coisa vai acontecer, a área que precisa ser restaurada vai ser restaurada, e a glória do Senhor vai voltar a reinar em Jerusalém. O que é, pastor Daniel, Jerusalém? Jerusalém é a habitação da paz, mas ela está em ruínas, e lugar de ruína não tem paz. O que Deus está levantando Neemias para dizer? Vai voltar a ter paz, porque o templo vai funcionar, a lei vai voltar, a adoração vai voltar, e agora vai ser cercado, não tem como inimigo entrar. Quer uma palavra aqui? Deus vai levantar alguém para reconstruir os muros e não deixar brecha, porque se não tem brecha, não tem inimigo para te atacar. Levanta sua mãozinha aí que eu vou profetizar. Se você estiver disposto a trabalhar, a restaurar o muro, fica tranquilo, não haverá forma do inimigo tocar na tua casa, não haverá forma do inimigo tocar na tua família. Nessa manhã é Deus dizendo, o inimigo vai ser limitado. Por quê? Porque você vai restaurar os muros da tua vida. Então, capítulo 1, capítulo 2, vai descortinar isso daí, essa construção. Capítulo 6 que li, eu quero alguns minutinhos aqui. Acontece um cenário. E qual é o cenário que vai acontecer aqui? O cenário aqui, levanta-se 3 pessoas. Sambalate, Tobias e Gesem. A Bíblia vai dizer que esses homens se levantam. Por quê? Porque Neemias chegou em Jerusalém. Diga comigo, glória a Deus. Porque tem muita gente que recebe a visão, mas não põe em prática a visão. Tem muita gente que recebe a missão, mas não vai até a missão. Você pode dizer glória a Deus novamente? Porque Neemias saiu de Suzã, mas chegou em Jerusalém. Sabe o que eu estou querendo profetizar aqui? Porque tem gente que até sai, mas os desafios da jornada, do processo, faz as pessoas recuarem e desistir. Mas agora não. Agora Neemias chega, e Neemias está a todo vapor. Neemias pega uma colher de pedreiro na mão, uma espada à noite, está trabalhando. E Neemias junto com o povo está trabalhando para reconstruir os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que Sambalate e Tobias se levantam e vão até... E eles se levantam e vão até a Neemias, no verso de número 2 do capítulo 6, e diz assim: Neemias, vem aqui, vamos até ali, nas aldeias do Vale de Ono. Diga comigo, Vale de Ono. Não, gente, pelo amor de Deus, diga forte, diga assim, Vale de Ono. O que é isso? Vale de Ono, umas aldeias longe,
aproximadamente, alguns comentaristas dizem 30 km de Jerusalém. E o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo tirar Neemias do foco de construir aquilo que Deus tinha gerado no seu coração, na sua vida, e estão querendo levar a 30 quilômetros de distância. Gente, você consegue enxergar mais ou menos 30 quilômetros de distância daqui a Eugenópolis? Você consegue enxergar a igreja metodista lá de Eugenópolis? Sim ou não? Você consegue enxergar o quiosque da pracinha daqui em Eugenópolis? Sim ou não? Você consegue enxergar o restaurante do Chacrinho do lado da igreja metodista lá? Sim ou não? Sabe o que eu estou querendo dizer? Qual é a ideia de Sanbalate, Tobias e Gesem? Eu quero tirar você de lá, porque quando você não se envolve com a visão que Deus deu, você enfraquece. A visão pode ser grande, pode ser de Deus, mas quando você não se envolve com a visão que Deus gerou, você perde o foco, você perde a missão, você perde o entusiasmo, a gente perde a fé para cumprir aquilo que Deus falou. E Ele está dizendo: eu vou tirar vocês 30 quilômetros. Sabe por quê? Quanto mais perto, irmão, mais a visão se renova. Quanto mais perto, mais a visão é renovada. Quanto mais longe, mais a visão é enfraquecida. Quanto mais longe, mais a visão se torna desnecessária. Ah, Deus me falou, mas eu quero ficar longe. Deus me falou, mas eu quero me afastar. A visão não vai se renovar. Mas quando Deus fala e eu aproximo, quando Deus fala e eu boto a camisa 10 e vou para o meio de campo para dominar e fazer o que tem que ser feito, a visão ela começa a crescer, o desafio aparece, mas a gente continua crendo no Deus que é o Jeová Jireh, o Deus da providência. O que está acontecendo aqui? Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. É 30 quilômetros de distância, mas a Bíblia diz, Neemias dizendo: mas eles estão tentando me fazer mal. Está na Bíblia, eles estão querendo tirar, mas a intenção não é abençoar Neemias. Eles estão querendo tirar Neemias de lá, mas a intenção não é tomar um café com Neemias, não é comer um pão de queijo com ele nas aldeias do Vale de Ono, não. Eles estão querendo dizer: eu quero tirar você de lá porque eu quero te fazer mal. Aleluia, eu gosto disso aqui, porque para cada Sanbalate e Tobias, para cada Gesem que aparece para te fazer mal, tem um discernimento espiritual de Deus para te manter focado. Ei, para cada Sanbalate e Tobias que tenta mexer na tua empresa, é o Deus do céu que envia recurso. Para cada Sanbalate e Tobias que vem para te levar para ficar longe do foco do Senhor, Deus levanta alguém para dizer: acalma, tem alguém querendo te fazer mal, mas eu sou o Deus que comecei a boa obra, eu vou completar essa obra. Só para a gente animar isso aqui, mexe com o seu irmão do lado e fala assim: fica perto. Fala assim meio forte, fala assim: fica perto. Não, fala forte, fala assim: fica perto. Oh, glória a Deus, o que é isso? É Ele dizendo: quanto mais longe a gente fica, mais propenso ao ataque de Sanbalate nós estamos. Mas quanto mais perto eu estou da obra de Deus, Fabrício, mais eu estou vivendo a revelação de Deus. É por isso que tem gente que não aguenta, meu irmão. Está tentando te fazer mal, mas você está prosperando. Está tentando te fazer mal, mas você está crescendo. Está tentando te afastar da presença, mas você está cada dia crescendo mais. O que é isso, pastor Daniel? É porque lá em cima tem um Deus dizendo: fica tranquilo, Neemias, enquanto a terra está armando contra você, os céus estão te preservando. Vai pegar que é de graça. Nenhuma arma forjada contra Israel prosperará. Glória, você tem fé para receber essa palavra? Estão tentando fazer mal. Para que dar glória a Deus tão alto? Para que dar aleluia tão alto? Para que falar em língua estranha? Para que estar em todas as programações da igreja? Para que estar toda quinta-feira aqui? Ei, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. A palavra de Neemias é: ei, Gesem, ei, Tobias, ei, Sanbalate, eu tenho uma notícia para vocês. Pode ir para o Vale de Ono sozinho, lamentar as feridas de você. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu estou fazendo uma grande obra, e aquele que me chamou, ele vai me manter focado. Sabe o que é isso? Talvez ninguém aqui, né, graças a Deus, está fazendo uma grande obra, no sentido de muro de Jerusalém. Talvez ninguém que está fazendo um muro, a menos se for pedreiro. Mas a sua casa é uma grande obra. O teu ministério é uma grande obra.
A tua família é uma grande obra. A tua empresa é uma grande obra. Os teus sonhos e projetos são uma grande obra. E a gente precisa entender que Sanbalat e Tobias aqui não são só a personificação de figuras humanas que são usadas pelo diabo para tentar parar, mas também a personificação do próprio Satanás dizendo: eu vou parar. Eu vou parar porque eu não quero que aconteça. O templo pode até ser restaurado, a lei pode ser restaurada, mas se não tem muro, a cidade fica fragilizada a ser sitiada novamente. E agora ele está dizendo: não, tem que ter muro, porque nesse tempo tinha um atalaia. E o atalaia olhava de cima do muro, quando o exército inimigo vinha e gritava para dentro de Israel: olha, tem inimigo aqui. E o povo se preparava para a guerra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te preparando para ser atalaia. E o que é ser, pastor Daniel? Atalaia é quando o inimigo está se aproximando, a gente detecta primeiro o que ele tem que fazer, o que ele está querendo fazer, o que ele quer destruir. E a Bíblia está dizendo que, na verdade, Neemias está dizendo: eu estou fazendo uma grande obra. Você pode receber essa palavra? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Sabe o que Neemias está dizendo, pastor Leleco? Eu não posso descer e ir para o vale de Ono, porque se eu descer e for lá, Léo, eu vou aparecer com vocês. Vocês estão tentando destruir e eu não destruo. Deus me chamou para construir. Ei, escuta isso aqui: construção e destruição é igual água e óleo. Não tem como comungar, não tem como sentar na mesa para lanchar com quem quer destruir, não tem como bater papinho com quem tem destruir, com quem quer destruir, não. Ei, é Neemias dizendo: com vocês não tem acordo, com vocês não tem amizade, com vocês não tem nada além disso que eu vou profetizar aqui agora. Eu estou fazendo uma grande obra, e quem me chamou para fazer essa grande obra, Ele está me guardando. Levanta sua mãozinha aí, eu profetizo nessa manhã: o Deus que te chamou para a grande obra, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai criar recurso para te manter protegido. Na verdade, o verso de número 3, ele está dizendo: o Deus que gerou a visão é o Deus que vai me preservar nela. Fica tranquilo, Walk, não despreze a visão, porque é a visão que vai te manter protegido naquilo que Deus gerou. Deus gerou a visão, Deus enviou para a missão, e toda vez que eu estou envolvido com aquilo que é de Deus, Deus vai me proteger. Ô gente, quer uma outra verdade aqui? Fala comigo assim: vai doer, mas vai sarar. Quem de nós nunca passou por isso que Neemias está passando aqui? Quem de nós nunca passou por uma falácia a seu respeito? Quem de nós nunca passou por alguém tentando destruir, tentando paralisar? Quem de nós nunca passou por uma articulação para tentar tirar você da obra, para tentar me tirar da obra? Isso é normal, mas o que não é normal é o que nós vivemos no sobrenatural. Enquanto há uma articulação aqui, há um desatar de Deus lá. Oh, glória a Deus. Enquanto há uma manipulação de Sanbalat e Tobias, há uma desarticulação do céu dizendo assim: deixa eles armar a rede, mas eu sou o Deus que livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nessa manhã é Deus dizendo: não tenha medo de romper, não tenha medo de fazer, não tenha medo de empreender, não tenha medo de avançar, porque todo o laço do passarinheiro vai ser desfeito, toda a peste perniciosa vai ser repreendida. É como o salmista também diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita, mas você não será atingido. Praga alguma chegará à nossa tenda. Essa manhã é Deus dizendo: ei, não despreze a visão por medo de alguém tentar parar. Deixa parar, deixa parar, deixa vir, mas Deus vai fazer a visão crescer. Só para eu tomar uma água, mexe com o seu irmão e fala do lado assim: a visão vai crescer. Verso de números 4, a Bíblia diz que Neemias agora vai ser acuado. Eles vão tentar acuar Neemias. Por quê, Daniel? Porque
eles enviam 4 vezes mensageiros, Débora. 4 vezes envia-se mensageiros a Neemias, dizendo: Neemias, desce. Neemias, para. Neemias, desanima. E Deus me deu uma palavra aqui. Como o inimigo é insistente. É verdade ou não é, gente? Sim ou não? É só comigo ou é com vocês também? Como o inimigo, às vezes, todo dia está lá. É como a música antiga do Tales, que diz assim, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus. Pastor Lelé que é cantor, né? Então a gente precisa entender que a insistência do inimigo, ela não para. Ela não é comigo porque pastoreio, ela é com todos aqueles que servem fielmente ao Senhor dos Exércitos. E o inimigo vai lá e manda uma cartinha. E amanhã, querendo que Neemias esteja num dia mau, manda outra cartinha. No outro dia, minha irmã, querendo que Neemias esteja num dia mau, manda outra cartinha. E no outro dia, esperando que Neemias está num dia mau, manda outra cartinha. Mas tem uma palavra que mexe comigo. Verso de número 4, Neemias diz assim: mas eu respondi do mesmo jeito todos os dias. Isso aqui mexeu comigo. Sabe por quê? Porque Neemias não diz assim: Deus me deu força para eu responder. Neemias falou: eu respondi. Porque tem coisa que não precisa de Deus mostrar que está errado para a gente perceber. Porque tem coisa que não precisa Deus descer no céu com um anjo para a gente falar: ah, que revelação de Deus. Não, Neemias está dizendo: eu já sei que é coisa de Satanás, e eu vou dizer uma coisa aqui, eu respondi da mesma forma, eu continuo postado do mesmo jeito, eu não vou mudar, porque quem me chamou, Ele é imutável, quem me levantou para a obra, Ele é imutável. Eu gosto disso aqui, sabe por quê? Porque quando eu tenho posicionamento, eu vou fazer o que o profeta Abacuque diz. Ele diz: eu vou me colocar sobre a fortaleza, na torre de vigia, e eu vou aguardar a resposta que Deus me dirá. Oh, meus irmãos, glória a Deus, porque nós estamos aqui. O inimigo vai tentar lá na sua casa, sim. Ele vai tentar bater você, sim. Ele vai tentar tirar a tua paz, sim. Ele vai tentar tirar a tua fé, sim. Mas Deus que você serve, o posicionamento que tem que estar em mim e em você é esse: eu não abro mão da minha casa, eu não abro mão do meu casamento, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão do meu ministério, eu não abro mão daquilo que Deus me levantou para realizar. Eu não abro mão. Você pode levantar suas mãos e declarar isso: eu não abro mão. Você pode declarar isso bem forte, diga: eu não abro mão. O rabadarau é comandar a baixar e ande candaraia. Eu não abro mão, rei calabachar e ande candaraia. Eu estou pregando para a gente aqui que o inimigo tem tentado. Eu estou pregando para a gente aqui que o inimigo tem batido na porta e tem dito assim: você vai ceder. Eu estou pregando para a gente aqui que está dizendo que o inimigo está falando: você vai parar, você vai desistir, você não vai conseguir. Mas nessa manhã, receba o fortalecimento, receba a graça de Deus. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai recuar, você vai avançar, porque é Ele que está sobre você. Estou pregando para a gente aqui que o inimigo está batendo todo dia dizendo: vai parar, vai largar, não vai ter fé. Mas Neemias está dizendo: eu respondi. Vai pegar essa palavra de profecia de olho aberto, em nome de Jesus. A tua boca vai ser ungida agora para responder favoravelmente a continuidade da obra. Você não vai ser tentado mais de forma tão veemente a parar, a desistir, não. A tua boca vai dizer: eu estou cansado, mas eu não paro. Eu estou triste, mas eu não paro. Eu estou desanimado, mas eu não paro. Eu não paro, meu irmão. Gente, deixa eu te contar um segredo. Já bateram demais em mim, mas eu não paro. Eu vou te contar um segredo aqui que ninguém sabe.
Muitos poucos sabem. Antes da pastora Rosane chegar aqui, eu fui proibido de falar em língua estranha nessa igreja. Eu acho que eu nunca falei isso aqui. Escandaliza não. Antes da pastora Rosane chegar, eu já fui proibido de falar em língua estranha aqui. Mas eu falei naquele dia da reunião, se o que está em mim é de Deus, vai continuar. Mas se não está, põe a mão na minha cabeça e tira aquilo que é do diabo, porque o do diabo eu não quero. Mas o Deus de Israel confirmou a palavra. Porque pode perseguir, mas eu não paro. Pode me maltratar, mas eu não paro. Sabe por quê? Eu não tenho compromisso com o homem. Eu sou igual Paulo, no sentido da palavra de Gálatas capítulo 1, verso 10. Persuado eu agradar homens ou a Deus? Se eu agrado aos homens, já não sou mais servo de Cristo. Só tem um capaz de me parar, é o Senhor dos Exércitos. Só tem um capaz de parar você, é o Senhor dos Exércitos. Pode te criticar, pode não gostar da roupa que você veste, pode não gostar do jeito que você adora, pode não gostar do jeito que você vive, mas deixa eu te dizer uma coisa, só tem um capaz de te parar. Ei, pega a palavra, ei Jéssica, não é Sambalate, não é Tobias, não é Gesem. Só quem pode te parar é quem te gerou, só quem pode te parar é Deus. Mas nessa manhã ele está dizendo, falando em língua estranha ou não, pulando ou não, você não vai parar. A obra de Deus vai continuar através de você. Você pode levantar sua mãozinha. Essa manhã é Deus dizendo, fica tranquilo. Enquanto Deus permite levantar alguém para te atribular, Ele cria recurso para te fortalecer. Versos 5 ao 7. Sambalate e Tobias faz algo inusitado. A quinta vez, eles escrevem uma carta, e a Bíblia chama de carta aberta. E o que é carta aberta? Quando a carta era enviada para um líder, a carta vinha selada, fechada, e o líder abria a carta, Lucas, e falava, e via o que está escrito na carta. Mas essa carta, ela não é assim. Essa carta veio aberta, com todos os dizeres, e passava na mão de todo mundo até chegar a Neemias. Isso aqui mexeu comigo. Porque a ideia de Gesem, de Sambalate e Tobias, agora não é atacar só Neemias, é atacar Neemias e toda a estrutura. Porque ele está vendo, eu estou atacando o líder e está dando errado. Eu estou atacando Neemias, e Neemias cada dia está mais forte. Porque a estrutura de Neemias não está firmada na circunstância. A estrutura de Neemias está firmada em Deus. E aí, a carta vem escrita e passa na mão do povo. E a carta está dizendo assim, olha, eu sei porque você não quer, em outras palavras, eu sei porque você não quer parar essa obra. Versos 5 ao 7. Por quê? Porque você quer se fazer rei de Judá. E você mandou profetas profetizarem, dizendo a seu favor. Então o que eles intentam agora? Opa, calúnia. Ele é assim. É verdade ou não é, gente? Tem gente que nunca tomou um café com você, mas fala mal de você. Tem isso ou não tem, gente? Hoje está doendo, né? Tem gente, meu irmão, que dá tapa nas suas costas, ri, igual a hiena do Rei Leão, mas quando volta atrás, está falando mal. É Gesem, é Sambalate, é Tobias, está do seu lado, estamos juntos, mas quando vira as costas, está junto nada. E aí, o que Neemias faz? Neemias articula as pessoas para matar eles? Não. Neemias tenta destruir eles? Não. Neemias tem um posicionamento, e qual é o posicionamento? Tudo isso que vocês estão falando é mentira, e do teu coração está saindo isso. Sabe o que Neemias está dizendo? Vocês querem governar, mas sem Deus. Vocês querem assumir o lugar, mas sem Deus.
Eu não tenho pretensão nenhuma, eu só estou cumprindo aquilo que Deus me mandou fazer. Pega uma verdade aí: toda vez que você estiver disposto a cumprir aquilo que Deus te mandou, você vai escandalizar alguém. Toda vez que você se tornar um adorador, você vai escandalizar alguém. Toda vez que você pregar com intensidade, você vai escandalizar alguém. Toda vez que você amar a obra, você vai escandalizar alguém. Mas Neemias está dizendo: eu não tenho nada a ver com as lamúrias de vocês, eu vou permanecer focado. Quer uma palavra de profecia? Deixa te caluniar, deixa te criticar, deixa falar mal de você. Lembra de uma coisa: quem governa a tua vida não é quem te calunia, quem provê na tua vida não é quem levanta falso testemunho. Quem governa a tua vida é aquele que está dizendo: acelera, Neemias, porque o projeto vai acontecer. Levanta sua mão aí, eu profetizo: aquilo que Deus te direcionou vai acontecer. Deixa eu encerrar, gente. Verso 8. Neemias vai dizer: é do teu coração. Diga assim, ó: o erro, não fala assim com fé, fala assim, ó: o que você falou não vem de mim, vem de você mesmo. Sabe o que Neemias está dizendo? Neemias sabe quem ele é. Toda vez que eu sei quem eu sou, que você sabe quem você é, isso não estou falando que nós temos falhas, nós temos fragilidades, nós temos erros, todos nós temos. Não é disso que eu estou falando. Mas toda vez que nós sabemos quem nós somos, Neemias está me trazendo um ensinamento aqui. A gente precisa aprender a cada dia a valorizar a voz interior em Deus. E nós temos que desprezar as vozes externas que nunca construíram nada. Tem gente, meu irmão, que o casamento é uma tristeza, mas o cara é especialista em consultar sobre casamento, em dar conselho. Tem cara que a vida financeira é de mal a pior, só no vermelho, mas é especialista em falar sobre dinheiro. Tem cara que nunca pregou, mas é especialista em pregar. Você dá um microfone para ele. Tem cara que nunca cantou uma nota, mas é especialista em cantar. Então nós precisamos entender o que Neemias está dizendo: vocês só fazem errado, vocês não constroem nada, Sambalate. Eu sei quem eu sou, porque as vozes externas estão gritando, as vozes externas estão alvoroçadas, mas a voz interna está falando comigo. Eu ainda tenho uma palavra a seu respeito, Neemias. Então a gente precisa entender por que é importante a gente firmar no Senhor, porque nós vamos aprender a discernir a voz que são de Sambalate e Tobias e as vozes que é do Senhor. Qual é a voz do Senhor para esse tempo? Qual é a voz do Senhor para a minha vida? Qual é a voz do Senhor para a minha casa? Qual é a voz do Senhor para o meu ministério? Qual é a voz do Senhor para mim? Ou são as vozes externas? Porque tem gente, irmão, que para comprar essa garrafa, eu vou consultar o meu líder. Meu irmão, o líder é uma bênção, mas Deus é o pastor. O líder é uma bênção, mas Deus é quem guia a igreja dele. O líder direciona, aconselha em caso sempre de realmente de uma abrangência maior. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz assim: olha, Moisés, arruma para você líderes que julguem as causas menores, para chegar em você sua causa maior. Porque Moisés é a representatividade da voz do Senhor. Tem coisa, irmão, que a gente orienta, mas a gente precisa entender. Neemias está dizendo: eu tenho uma voz interior, eu dobro o joelho para falar com Deus. Eu creio naquilo que Deus me direciona. Eu leio a palavra. E toda vez que eu clamo a Ele, cumpre a palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Nós temos aprendido no RA, é uma codependência. Eu quero vestir vermelho ou azul, eu vou ligar para o meu líder: líder, qual que fica melhor com a minha cor de pele, azul ou vermelho? Não, meu irmão, Deus está dizendo a Neemias: Neemias, é a tua voz é a minha voz que está dentro de você, é a minha voz que te levantou, é a minha voz que te guardou, é a minha voz, Neemias.
E toda vez que a voz de Deus se manifesta, a voz de Sambalat e Tobias tem que cessar. Eu sinto autoridade aqui. Deus vai silenciar vozes de Sambalat. Deus vai silenciar vozes de Tobias. Por quê? Porque a voz de Deus vai fazer acontecer. A gente tem que entender essa dinâmica. O Deus de Israel, Ele gera uma voz dentro de nós. Por isso que o Senhor Jesus, no Novo Testamento, Ele diz: quando orar, entra no teu quarto e fala com teu pai em secreto, que em secreto o teu pai te responderá. Deixa Deus ser a sua voz. Deixa Deus te guiar. Vou encerrar. Verso de número 9. Sambalat e Tobias subornam um homem chamado Semaías. E esse homem fala assim: Neemias, vem para o templo. Neemias, vem para cá. Se refugia aqui porque eles querem te matar. No templo. E agora, Neemias vai chegar nesse lugar e vai dizer, eu acho linda essa palavra: sou eu um homem que fugiria? Olha o que Neemias diz: sou eu um homem por acaso para fugir? Sou eu um homem por acaso para correr? Deus não me deu um espírito de temor, mas Deus me deu um espírito de ousadia. E nessa manhã, como profeta de Deus, eu quero liberar essa palavra sobre você. Deus não te deu um espírito para fugir. Deus não te deu um espírito para correr de Sambalat e Tobias. Deus te deu um espírito para avançar naquilo que Deus te falou para fazer. E aí, isso aqui fica para outro dia. No templo, articulação no templo, onde a lei foi restaurada, onde a adoração foi restaurada. Semaías agora é subornado para articular no templo. Coisa feia, no templo. Mas em meio a essa articulação, Neemias diz: eu percebi. Eu percebi que essa profecia não é de Deus. Fala comigo, glória a Deus. Não fala forte, fala só glória a Deus. Porque não é porque tem nome de profecia que é Deus falando. Não é porque tem jeito de profecia que é Deus falando. Não é porque tem bate o pé e pula-pula que é Deus falando. Não é porque arrepiou o cabelo que é Deus falando, que o frio também arrepia até mais. Não é por causa dessas coisas que é Deus falando. Neemias olhou e falou: que profecia é essa? É uma profecia que está querendo fazer parar? É uma profecia que quer me derrubar? Então Neemias descobriu: Semaías foi subornado, Sueli. E ele está dizendo: peraí, te subornaram, eu não vou ficar. Quer uma palavra aí? Para a gente encerrar? Deus nos trouxe nessa manhã para gerar também em nós percepção daquilo que é dele e daquilo que não é. Ah, mas veio com reteté, mas tem poder, mas tem unção do esquecimento. Ei, Deus vai dar percepção e discernimento daquilo que é e daquilo que não é. Deus vai... Outro dia, eu vou contar. Outro dia me falaram assim, mandaram um testemunho para mim: pastor, Deus moveu. Não há outro lugar. Deus moveu. Minha conta do mês não fecha. E para essa conta fechar, pastor Felipe, eu andando na rua achei uma pulseira. Eu falei: minha irmã, para você achar, falei com a outra pessoa, para achar alguém tem que perder. Para alguém ganhar, Deus não trabalha assim não, minha querida. Deus não trabalha não, Deus trabalha acordar cedo, trabalhar, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, cumprir a palavra, pagar as contas. Deus trabalha assim. Tem negócio, ai, pá, achei 500. Não é assim não, ué. Ei, achei 250, ué. Não é assim que trabalha, não. Né?
Não é assim. Se fosse assim, era uma maravilha, ué. Deus não trabalha assim. Então a gente precisa entender o que é voz do emocional e o que é voz espiritual. O que é voz de Deus e o que não é voz de Deus. E nessa manhã é uma palavra dura, mas é uma palavra que vai gravar na nossa mente, no nosso intelecto. Para quê? Para a gente entender que nem tudo que reluz é ouro. A gente precisa entender. Neemias está dizendo: eu estou no templo, é profeta, está profetizando, mas eu estou percebendo, não é a voz de Deus. Tem cara de profeta, mas não é profeta. Tem voz de profeta, mas não é profeta. Está movimentando como profeta, mas não é profeta. Não é de Deus. E o que não é de Deus eu não quero. Eu vou continuar com a minha voz interna. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Fica de pé aí, gente, senão vai doer demais, né? Como é que eu posso fugir? Eu vou encerrar essa palavra com um detalhe. Diz a Bíblia, não eu. Diz a Bíblia, verso de número 15. No verso 14 e no verso 15, Neemias faz duas coisas lindas. Primeira, aqui é a parte profética, fica aí para outro dia, né? Primeiro, Neemias ora por Sanbalate e Tobias. Senhor, lembra de Sanbalate e Tobias. Fala comigo assim, pior. Não, fala forte, você fala assim, pior do que cair na mão de Neemias é cair na mão de Deus. Aí Neemias está dizendo: Senhor, eu não vou fazer nada não, mas Senhor, lembra de Sanbalate e Tobias. Lembra que toda vez que eu tentei romper, eles tentaram parar. Lembra que toda vez que eu tive que ser focado, lembra, Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus, no Antigo Testamento, mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Deixa eu te dizer uma coisa, podem tentar te parar, mas a tua oração vai te fortalecer. Nessa manhã é Deus dizendo: Neemias, olha, eu estou te entregando Sanbalate e Tobias, porque eu sei que o Senhor esteve comigo. Pega essa palavra aqui, meu filho. Pega essa palavra, minha filha, continua orando, porque Deus vai te manter de pé. Verso 15, diz a Bíblia: acabou-se o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Eu ia começar no profético aqui, vamos lá. Só vou citar. Sanbalate levantou. Lucas, Tobias levantou. Mas em 52 dias, a obra foi concluída. Sabe o que Deus está dizendo para nós? A voz interna de Neemias é mais poderosa do que as vozes externas. Eu estou pregando para alguém aqui que deixou de fazer porque ouviu alguém dizer assim: você não canta bem, você não prega bem, você não é tão bom. A voz hoje do Senhor está dizendo: volte a fazer. Porque assim como tentaram parar Neemias, a obra do Senhor foi concluída. 52 dias de luta, 52 dias de foco, 52 dias de desafio, mas 52 dias ouvindo a voz do Espírito do Senhor. Nessa manhã eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero convidar você a que voz que tem tentado te parar, meu filho? Que voz que tem tentado te parar quando você diz assim: eu vou fazer isso?
Que voz que tem tentado parar você quando você diz, não tem, quando você tenta fazer, a voz vem e diz assim, não tem jeito. Que voz? Qual voz que tem gritado aos seus ouvidos quando você diz, eu não abro mão da minha família? Que amigos têm te chamado para o Vale de Ono para te afastar do foco? Que amigos têm te afastado, dizendo, vamos para o Vale de Ono, vamos para as aldeias? Ah, pastor, eu saí de Jerusalém e fui para o Vale de Ono. Eu fiquei longe. E lá no Vale de Ono eu deixei de falar em línguas. E lá no Vale de Ono eu parei de adorar. Lá no Vale de Ono eu deixei de sentir Deus de novo. Ah, pastor, eu recebi a carta, eu encantei com a carta. E eu perdi a fé. Mas nessa manhã, Senhor, eu ouvi essa palavra firme. E eu quero voltar a reconstruir a obra que o Senhor me chamou. Eu quero voltar a viver do sobrenatural, Senhor. Eu quero voltar a ter experiência, eu quero voltar a pregar, eu quero voltar, Senhor. Enquanto o ministério está aqui, sai do seu lugar e vem no altar. Pastor, eu quero voltar a reconstruir. Sai do seu lugar e vem aqui.